Enquanto Josué era o líder, o povo de Israel servia ao Senhor. Josué deu a incumbência aos líderes de cada tribo de que tomassem posse da terra expulsando os inimigos. No entanto, o tempo passou, Josué morreu e toda aquela geração também morreu. Nesse tempo, o povo fazia o que bem entendia. O povo estava nem aí para Deus. Deus permitiu que os povos inimigos oprimissem o povo de Israel, para que o povo pudesse prestar atenção nos erros que estava cometendo e assim pudesse voltar a ele. É nesse tempo que Deus levanta líderes políticos ou militares chamados juízes. Não. E com os juízes, Deus vai livrando Israel dos povos inimigos. Depois de Josué, foram 11 juízes. E destes, talvez o mais famoso, e você deve conhecer, chamava-se Sansão. A gente já vai conhecer a história dele. Mas antes dele, houve um juiz chamado Gideão. Gideão era um homem que estava lá trabalhando na sua terra, escondido dos midianitas, que eram o povo que oprimia Israel na época. E Deus aparece para Gideão e fala assim: Gideão, você vai livrar Israel dos midianitas. Só que Gideão já tinha muito medo lá no coraçãozinho dele e falou assim para Deus: ah, mas não vou. Ah, mas capaz que eu vou, mas não vou. Mas Deus fala: você vai sim. Gideão fala: tá bom, então se o senhor é Deus mesmo, se é o senhor que está falando comigo, então eu vou pedir uns negocinhos pro senhor, fica bravo não. Eu vou botar um velo de lã lá no meio da grama e quando for amanhã de manhã, eu quero que só o velo esteja molhado e todo o resto seco, beleza? Gideão acorda no outro dia já pensando: ah, ainda bem que não é Deus que falou isso comigo, eu acho que eu tô viajando. Chega lá, o velo tá molhado, o resto tá tudo seco. Gideão fala: Deus, não fica bravo comigo não, mas só mais um sinalzinho eu te peço. Vamos fazer o contrário agora? Só o velo seco e tudo molhado. No outro dia, Gideão acorda e tá lá. O milagre de Deus, de novo, sendo feito como um sinal para que Gideão cresce naquilo que Deus tinha falado. Gideão se enche de fé e ele reúne a galera toda, fala: galera, Deus vai nos livrar aí dos midianitas, vambora. Ele reúne 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Só que aí, Deus fala para ele: Gideão, tem muita gente com você. Manda todos os medrosos e tímidos embora. Ô galera, os medrosos e tímidos, pô, pode vazar. 22 mil medrosos vão embora, sobram só 10 mil. Você vê como é que o povo tava com medo na época. Deus fala para Gideão: ainda tem muita gente aí. Vamos fazer assim, Gideão. Você vai mandar todo mundo beber água. Quem lamber água que não um cachorro, ou quem se ajoelhar, vai voltar embora para casa. Sobraram 300 homens. Deus fala: com esses 300, você vai livrar Israel. Gideão podia ficar com medo, mas agora ele sabia que era Deus que estava no controle. E ele vai. Deus faz um negócio absurdo, manda Gideão cercar o arraial dos midianitas e manda o povo fazer barulho, quebrando uns vasos e tocando umas buzinas de forma que os inimigos eles mesmos se confundem, um acaba matando o outro e Gideão é conhecido aí como um novo juiz que livrou Israel dos midianitas pela mão de Deus. Depois disso, o povo de Israel teve paz durante 40 anos. E era assim, o povo ouvia a voz de Deus durante um tempo, obedecia tudo, se acertava e daqui a pouco já desandava de novo e vinha novamente um outro povo inimigo oprimir o povo de Israel. E surge um tempo de um novo juiz. Esse juiz chamava-se Sansão, o do cabelão, tá lembrado? Sansão nasceu de um milagre, a mãe de Sansão não poderia ter filhos, mas apareceu um anjo a ela falando: você vai ter um filho e esse filho ele vai ser consagrado com o voto do Nazireu. O que era esse Nazireu? Era um voto de consagração de um filho a Deus e um dos pontos importantes desse voto era que nunca se passasse navalha sobre a cabeça desse menino. E é por isso que Sansão então tinha um cabelão, porque ele não poderia cortar os cabelos, por causa do voto de Nazireu. Um povo inimigo de Israel na época eram os filisteus, e Sansão matou muitos filisteus
por causa da opressão que eles estavam fazendo sobre Israel. E os filisteus queriam pegar Sansão de qualquer jeito, mas não conseguiam. Só que Sansão, ele vacila. Chega uma época que ele se apaixona lá por uma mulher estrangeira chamada Dalila. E Dalila foi subornada pelos filisteus para saber qual era o segredo de Sansão. Sansão fala que vai contar para ela, a engana algumas vezes, mas chega uma hora que ele realmente conta, ele fala: não pode cortar o meu cabelo. Ela passa essa informação para os filisteus. Eles pegam Sansão de noite, cortam o cabelo, arrancam os 2 olhos de Sansão. E Sansão virou o bobo da corte dos filisteus. Só que Sansão se arrependeu. Seu cabelo começou a crescer novamente. E ele lá preso um dia numa festa dos filisteus, ele fala para Deus: Deus, só me dá força mais uma vez. Ele está preso no meio de 2 colunas e ele pede força para Deus e Deus dá força a ele e ele derruba aquelas colunas e derruba todo aquele templo dos filisteus. E diz a Bíblia que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. O último juiz foi Samuel. O povo não queria mais juízes, porque os filhos de Samuel não obedeciam a Deus, não andavam em retidão como Samuel andava. E o povo vira para Samuel e fala: Samuel, nos dá um rei. E Samuel fala: isso não é uma boa ideia. Mas o povo insiste. O povo agora quer um rei. E começa então o período da monarquia em Israel. Mas isso fica para um próximo vídeo.